Amém? Lucas 24, nós vamos ler o verso de número 21. Lucas 24, verso 21 somente. Amém? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Pode se assentar. Esse texto que lemos nessa noite, ele vem falar de um momento na vida de dois servos do Senhor. Dois homens que saíram de Jerusalém e estavam em direção a Emaús. A palavra diz que eles vinham conversando pelo caminho acerca da notícia que se espalhou naquele tempo. Qual era a notícia? A notícia é que haviam crucificado Jesus. Jesus encontra com eles nesse caminho e vai caminhando com eles, e a palavra diz que eles não reconheceram que era o Senhor, porque os olhos deles estavam como que fechados, por causa daquelas últimas notícias, os últimos acontecimentos. O Senhor, ele ficou durante 3 anos ensinando os apóstolos, curando pessoas, pregando o evangelho do reino, operando maravilhas, sinais, prodígios, tudo para que o homem o aceitasse, para que Israel o aceitasse como sendo o Messias, ungido, o Salvador. E ele vem durante 3 anos, e o final do ministério terreno dele foi lá no Calvário, quando ele foi pregado no madeiro e ele entregou a sua vida ali, verteu seu sangue como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele havia feito promessas. Ele disse aos apóstolos, inclusive a esse que nós lemos aqui, esses dois, que ele iria voltar para a casa do Pai, que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores, que ele seria preso, ele seria assassinado, morto. Mas ele também disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele voltaria dos mortos. E ele disse isso como uma promessa para eles, assentado à mesa. João capítulo 14 em diante, você vai lendo, você vai entendendo isso. Porém, quando Jesus é preso, eles se dispersaram, porque uma coisa é ele dizer: olha, vai acontecer isso, todos estão cientes que vai acontecer. Outra coisa é quando aquilo está acontecendo. Por exemplo, alguém diz assim, a meteorologia diz: hoje vai ter um grande vento muito forte. Então você já está informado, um vento de mais de 200 km por hora. Você está informado, mas quando vem o vento, é totalmente diferente o acontecimento da informação que foi dada anteriormente. Pois bem, ele disse a eles que ele ressuscitaria no terceiro dia, que ele cumpriria o propósito, os desígnios que o Pai determinou na vida dele. Porém, esses homens estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, descendo, saindo do local da adoração, onde estava o templo, e indo para uma vila chamada Emaús. Eles vêm conversando acerca dos últimos acontecimentos, das últimas notícias, porque
quando Jesus foi crucificado, aquilo ferveu a cidade. Um profeta, ele é João Batista, ele é o Elias que havia de vir. Várias opiniões, mas pouquíssimas entendiam que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E esses homens estão caminhando, saindo dali de Jerusalém. E o texto que lemos diz que eles disseram assim: nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, e agora já é o terceiro dia depois que todas essas coisas se passaram. Eles estão dizendo isso para o Senhor Jesus, que está caminhando com eles. Eles não estão conseguindo enxergar que é o Senhor. Olha o que se passa na mente desses homens. E o Senhor, pelo seu Espírito, Ele falou isso ao meu coração nesse dia. Ele disse assim: notícias ruins, elas muitas das vezes vão gerar em nós sentimentos ruins. Notícias ruins geram sentimentos ruins. Acontecimentos ruins geram situações ruins em nossas vidas. Veja que esses homens estavam debaixo de uma promessa. Eles disseram assim: mas hoje é o terceiro dia. Nós lemos aqui, eles falam assim: com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, mas ele não ressuscitou. Nós não vimos ele. Nada aconteceu. Então, quando nós recebemos notícias impactantes em nossa vida, nós precisamos manter vivo em nossa mente, em nosso coração, a promessa. Aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, a nossa vida, e nos deu como uma palavra de garantia. Porque o Senhor, a palavra do Senhor não volta atrás sem fazer aquilo que lhe apraz. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ele falou que vai acontecer, meus irmãos. Queira o mundo ou não, queira o homem ou não, queira as hostes do inferno ou não, vai acontecer, meus irmãos. Isso sem sombra de dúvida. O Senhor diz o seguinte: que vai passar o céu, vai passar a terra, os tempos vão passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Ele falou, ele vai cumprir na sua vida, na minha vida, na vida de quem quer que seja que ele falou. Pois bem, e o Senhor pelo Espírito foi me levando a algumas coisas que podem acontecer. Quando nós ouvimos aquela notícia impactante e aquilo é como se apagasse a promessa de nós, porque estamos envolvidos na situação. Isso gera em nós algumas coisas. Exemplo: incredulidade. Incredulidade, meus irmãos, é algo terrível na vida daqueles que creem no Senhor, daqueles que servem a Deus. Porque a incredulidade, ela não permite que o Senhor opere algo, porque Deus não é todo poderoso, sim, mas onde há credulidade, Deus opera coisas grandiosas. Mas onde há incredulidade, Deus não opera coisas grandiosas. O próprio Senhor Jesus, ele coloca em questão, ele traz a questão acerca de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum. Ele fala: ai de vocês, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos sinais e prodígios que se operou no meio de vocês, vocês já teriam se convertido em pano de saco e cinza. Ele está dizendo: olha, eu operei sinais, eu curei, eu ressuscitei mortos, mas vocês, por causa da incredulidade de vocês, eu não operei coisas ainda maiores que deveriam ser operadas. A incredulidade, ela rouba da vida do homem, queridos irmãos, aquilo que Deus tem como promessa na vida dele. Basta um vento contrário, basta uma notícia ruim, e aí já entra a dúvida, entra a incredulidade. Em Números capítulo 14, o Senhor, ele fala para Moisés: separa homens. E Moisés separou homens, 12 homens.
líderes de cada tribo, um de cada, o maioral da tribo, e mandou espiar a terra que mana leite e mel. Uma terra que o Senhor já havia prometido a Abraão que daria, uma terra que o Senhor falou para Moisés, uma terra que todos eles sabiam que Deus tinha prometido que daria a eles. E eles vão, 40 dias eles ficam observando a terra, o comportamento, o tipo de povo, alimento, agricultura, e eles voltam com frutos, com coisas da terra, e eles dizem assim: essa terra verdadeiramente ela mana leite e mel, ela produz aquilo que Deus falou. Mas aí eles colocam assim: mas nessa terra tem cidades fortes, tem os filhos de Anaquim, e nós diante deles somos como gafanhotos. Vamos fazer o seguinte, Moisés, nós vamos morrer aqui não, nós vamos querer voltar para o Egito. Incredulidade. 2 homens se levantam, Josué e Caleb, e dizem assim: não, mas o Senhor sendo conosco, nós vamos alcançar a vitória. Ou seja, 2 tinham dentro deles uma fé viva. Eles viram aquilo, receberam as mesmas notícias ruins, viram a situação, mas eles continuaram crendo. Mas 10 deles não, e eles inflamaram o povo, ao ponto deles, daquela incredulidade, daquela murmuração, o Senhor dos altos céus dizer assim: basta, eu vou exterminar todo mundo. Incredulidade, meus irmãos. Eles estavam a um passo de tomar posse da terra, do cumprimento da promessa que eles esperaram por mais de 400 anos lá no Egito, só no Egito, esperando isso. Incredulidade. Onde tem incredulidade, meus irmãos, o poder de Deus se limita, porque há uma concordância entre a sua fé e a minha. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. Se você crê, obras maiores você fará. Se você crê, você dirá: monte, sai daqui e lança-te no mar. Tudo é possível ao que crê, porque você crê e Deus opera naquilo que você está crendo. O impossível, o invisível, aquilo que ninguém espera que vai acontecer, Deus opera. Mas as notícias ruins, os sentimentos ruins disso tudo, o problema acontecendo muitas das vezes levam as pessoas a isso, e perde-se uma grande bênção, a promessa de Deus. Alguns, eles também tomam algumas ações. Por exemplo, o próprio apóstolo Pedro, o Senhor, ele havia chamado Pedro no princípio do ministério, dizendo: Pedro, você será pescador de homens, de almas. E o Senhor vem lapidando Pedro, um homem bruto, e o Senhor foi lapidando ele, assim como nós, porque nós somos assim na mão do Senhor. Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando à estatura de varão perfeito, Ele vai nos moldando ao caráter de Cristo. Isso quando nós permitimos, quando nós deixamos que o Espírito Santo haja em nós, somos lapidados pelo Senhor a algo maravilhoso, excelente. E Pedro o Senhor foi cuidando dele, foi lapidando ele, e assim foi. Mas Pedro, quando Jesus foi preso, se cumpriu a palavra dele negando o Senhor, e depois Pedro, no meio dos apóstolos ali reunidos, ele fala assim, lá em João, ele fala assim: vou pescar. E os outros falam assim: nós vamos contigo. É como se Pedro, 3 dias depois, Pedro dissesse assim: vou voltar a pescar, vou voltar àquela prática antiga que eu deixei para trás. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção.
aquilo que ficou para trás, o Senhor tirou de você e de mim, é porque isso não é necessário na nossa vida, não tem valor algum. O que importa é aquilo que Deus está fazendo em você, está projetando para frente, para a sua vida, porque Deus tem algo muito maior do que pedimos ou pensamos. A obra do Senhor na sua vida e na minha vida é uma obra de excelência, porque a glória é dele, o poder é dele, a graça é dele, o dom é dele, tudo é dele, meus irmãos. Nós somos apenas vasos de barro na mão desse oleiro maravilhoso. Ele disse: eu vou pescar. E os apóstolos foram com ele. E olha que ele passa o mesmo episódio novamente, a noite inteira, não pega nada. Aí eles veem o Senhor na beira da praia, mas ninguém discerniu ainda. Só abrindo um parênteses aqui. Quando nós estamos fazendo aquilo que é segundo a nossa vontade, o nosso querer, não aquilo que o Senhor requer de nós, o Senhor se apresenta e muitas das vezes nós nem percebemos que é Ele que está presente. Porque Ele disse assim: vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles disseram: não pegamos nada. Eu pergunto para os irmãos, por que ele perguntou aquilo se ele estava com um peixe sobre as brasas? Ele tinha. Aí o Senhor fala assim: lance a rede do lado direito do barco. Eles lançam. Eles nem ainda se despertaram, que foi a mesma coisa que aconteceu no começo. Eles lançam, pegam a multidão. Aí João olha e fala assim: é o mestre. E Pedro rapidinho já mergulha e já vai encontrar com Jesus. Eles estavam voltando ao passado. Tem muita gente que volta ao passado, meus irmãos. O Senhor teve um trabalho e tem um trabalho de moldar o homem, algo maravilhoso. O Senhor está nos moldando para que possamos morar num lugar, meus irmãos, de glória celeste, um lugar grandioso, meus irmãos, um lugar tremendo e maravilhoso, que a palavra diz. Paulo revela que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Olha, reservado, ou seja, é reservado, já está marcado para você, está marcado para mim. Ninguém pode roubar isso de você, a menos que você não queira e desista. Então não podemos ficar voltando ao passado. O nosso caminho, meus irmãos, é um só, é em direção ao alvo, que é o Senhor Jesus. Notícias: Jesus já foi crucificado, já morreu 3 dias, vou voltar ao passado. Esqueceram da palavra, esqueceram da promessa. Eu não sei se com os irmãos acontece isso, mas eu vou falar de mim. Eu tenho que dar testemunho de mim, não posso dar testemunho de ninguém, não é verdade? Muitas das vezes nós estamos assim lendo a palavra no momento, e o Senhor nos traz à memória algo que Ele falou conosco algum tempo atrás. Aquele culto, naquele louvor, naquela palavra, ou alguém que veio, o Senhor usou para falar conosco poderosamente. Ou seja, o Senhor está nos trazendo à memória: olha, lembra disso? Lembra disso? Paulo dá um conselho para Timóteo, um jovem servo do Senhor, que se tornou pastor. Ele disse assim: Timóteo, lembra que te foi dado o dom por imposição das mãos. Lembra disso? Olha, o Senhor, pela imposição das mãos, te deu o dom, te chamou para uma obra excelente. Notícias ruins tendem a tirar o homem da visão de Deus, tentar cegar o homem da visão de Deus. Um outro ponto: o profeta Elias, ele está fugindo de Jezabel, e ele estava cheio de medo, desespero. Qual foi a notícia que chegou diante dele? Olha, Jezabel fala assim: manda falar para Elias agora que amanhã eu vou matar ele, amanhã ele vai morrer. Elias sobe a um monte, ele desafia 850 profetas. O Senhor dá a vitória na mão de Elias. O Senhor usa Elias
poderosamente, meus irmãos, e por conta disso, por ter vencido aqueles profetas, assassinado aqueles profetas que não eram do Senhor, Jezabel disse que iria matá-lo. Ele ouve, ele foge. O medo, o desespero tomou conta do coração daquele homem de Deus. E a palavra diz que ele foge para o deserto. Ele quer se isolar, ele quer se afastar. Quando alguém se afasta da casa do Senhor, ou daquela intimidade que ele tinha com o Senhor, já não é mais o mesmo, já não lê mais, já não ora mais, já não jejua, tem algo errado. Tem algo acontecendo de errado, e nós precisamos olhar para dentro de nós sempre e ver se há uma falta em nós. E Elias senta debaixo de um zimbro e diz assim: Senhor, não sou melhor do que meus pais, me mata, prefiro morrer. E ele vai dormir. Ele está com medo, desesperado por causa da situação. A notícia foi ruim, mas o Senhor estava com Elias, assim como estava com Pedro, meus irmãos. O Senhor manda um anjo, e o anjo alimenta Elias, e Elias continua a caminhada, a carreira que está proposta. Dor, lamento, choro, pranto também, diante de notícias desesperadoras, tendem a tentar matar a promessa de Deus na sua vida e na minha vida. Basta nós perdermos algo importante, um ente querido. Quando nós olhamos para Jó, servo do Senhor, ele perdeu tudo, irmãos. O Senhor permitiu que o adversário tocasse em todos os bens dele, inclusive levasse a vida, a morte dos filhos. Ele perdeu tudo. Mas ele só não perdeu uma coisa que era importante para ele: ele não tirou os olhos do Senhor. A notícia era ruim, mas ele declarou: olha, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou o Senhor em meio do vale, no meio da dor, no meio da dificuldade. Meus irmãos, o cativeiro de Jó só foi virado porque Jó perseverou, porque Jó foi até o fim naquilo que Deus permitiu na vida dele. Preste bem atenção, você pode estar passando o vento que for, a necessidade que for, nem eu nem você estamos sozinhos nessa dificuldade, nessa necessidade. Ele está contigo, Ele está comigo. Vai passar, o tempo da dificuldade vai passar, o vento vai passar, o mar vai se acalmar, e do outro lado tem uma mesa posta para você e para mim. Você vai se assentar nela juntamente com o Senhor e glorificará o nome do Senhor. Jesus é chamado para ir ver o amigo dele, Lázaro, que estava enfermo, e ele demora um tempo. O texto diz que quando ele chega, já tinha 4 dias que ele estava morto e sepultado. E o Senhor, Marta e Maria chega diante do Senhor e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala assim: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Ele está dizendo assim: tantas vezes eu não falei isso para vocês, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Diante daquela notícia ruim do quadro que estava instaurado, elas se esqueceram dessa palavra, esqueceram dessa promessa de ver a glória de Deus. Mas Jesus chegou ali assim mesmo. Levaram o Senhor até lá. O Senhor dá uma ordem para Lázaro: sai para fora. E ele sai desatado, desamarrado, desamarra ele, e ele começa a caminhar. Então, notícias ruins, situações difíceis, elas tendem a tirar o homem da promessa de Deus. Eles estavam caminhando, meus irmãos, Jesus estava com eles, eles nem estavam se apercebendo que era o Senhor, até que o Senhor se revela para eles de uma forma e fala assim:
ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ele está dizendo: vocês são loucos. Isso está escrito na palavra. Eu falei com vocês que isso ia acontecer, que ao terceiro dia eu iria ressuscitar. Deus falou algo a seu respeito, a meu respeito, e isso vai acontecer. Só não vai acontecer se nós deixarmos o Senhor, deixarmos de acreditar. Só não vai acontecer se nós deixarmos que a incredulidade tome conta do nosso coração. Só não vai acontecer se nós quisermos voltar ao passado, desistir, abandonar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Só não vai acontecer se nós permitirmos que o medo e o desespero nos leve ao deserto de isolamento, afastado do Senhor. Só não vai acontecer se nós permitirmos que a dor e o lamento sejam maior do que a voz do Senhor, a promessa do Senhor. Em notícias difíceis, em situações adversas, queridos irmãos, que vem contra o nosso coração, nossa mente, nós temos que dizer uma coisa só: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará um dia sobre a face da terra. Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Você crê no Senhor, então continue crendo. Você pode estar vivenciando dias difíceis, de repente você entra numa batalha no seu interior, vai para o joelho no chão, bota a cara no pó, jejua ao Senhor, louve ao Senhor, e mesmo na dificuldade, na dor, você vai sentir a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, te consolando, te confortando, mas a promessa ainda está de pé. Naquele dia nós estaremos com Ele para a glória do nome dEle. A promessa é maior do que qualquer notícia ruim, ou do que qualquer notícia, entre aspas, agradável. A promessa, ela é acima de todas as coisas, porque Ele não é filho do homem para mentir, Ele cumpre a sua palavra. Então, nesta noite, meus irmãos, permaneçamos em Jerusalém, ou seja, em adoração ao Senhor, em perseverança com o Senhor. Não vamos para Emaús, que quer dizer lugar de conforto, lugar de termas agradáveis. Era a região que tinha águas quentes, lugares bons, entre aspas, bom para a carne, mas ruim para o espírito. Dificuldade passaremos em algum momento, mas a promessa, ela está de pé, queridos irmãos. Pedro voltou a pescar, mas ele encontrou com o Senhor de novo. Elias quis fugir de Jezabel, querendo a morte, mas ele encontrou com o Senhor de novo, queridos irmãos. Lázaro estava lá, Marta e Maria pensavam que já tinha acabado, destruído, mas o Senhor estava ali naquele lugar e trouxe vida para a glória do nome dEle. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa hora, vamos glorificar o nome do Senhor, amém?